Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um Superação e que bom ter você conosco, participando destes programas que têm trazido tanta informação, tanto conhecimento e trazido também histórias que inspiram a caminhada e que nos incentivam a que a cada dia mais sejamos melhores. Haja vista que, como humanos, precisamos crescer, aprimorar a cada dia mais. Gente, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a importância do brincar. Nós sabemos que a brincadeira, o lúdico, é tão importante para o desenvolvimento infantil e, infelizmente, na correria da vida e nos muitos afazeres, o brincar tem sido roubado da infância. Será que isso traz prejuízos para o desenvolvimento humano? Será que esse adulto, essa criança que tornar-se-á um adulto lá na frente, poderá ter alguns prejuízos por conta da ausência do brincar? Bom, hoje para conversar comigo eu tenho a honra de receber aqui na RVC a professora Fernanda Bevilacqua, coordenadora do curso de pedagogia do IFNUVIC, professora. Que bom ter você aqui conosco. Muito obrigado, professora Fernanda. Obrigada a você, Emerson, pelo convite. Obrigada, TV. É um prazer estar aqui hoje. E a professora Fernanda tem uma vasta experiência. Quanto tempo trabalhando com educação, Fernanda? 26 anos. 26 anos, já formou muitas pessoas então. Sim, muita gente. Muita gente. Fernanda, eu comecei falando sobre o quanto a infância tem sido, ou o brincar tem sido roubado da infância, se eu posso usar essa expressão, por conta das muitas atividades, dos muitos afazeres a que as crianças estão sendo submetidas todos os dias, né? Eu conheço criança que começa a rotina às 6 da manhã e vai até 8, 9, 10 horas da noite. E ela brinca, porque é tanta atividade. O que é isso na sua visão? Então, um brincar, a ciência aponta para isso já há um bom tempo, né? A gente sabe que a psicologia é muito recente, mas ela ajudou muito a ciência da psicologia ajudou muito a entender esse processo através de vários teóricos, em tanto a perspectiva da educação, quanto na perspectiva da psicanálise, da psicologia em geral mesmo. Então, já é mais do que provada a importância do brincar em termos teóricos. Eu fico pensando no brincar a partir de uma lógica da civilização, de como se estrutura, como uma criança chega na civilização. Imagina, uma criança, ela entra no mundo através, quando ela é bebezinho, ela já é exposta aos objetos que são dados a conhecer, que são os objetos de conhecimento. E um dos primeiros objetos ali dispostos para ela é seu próprio corpo. E ela brinca com as suas mãos. A criança é lúdica em sua essência. E ninguém ensinou o bebê a brincar com as suas mãos e a brincar com os seus pés. Ela brinca porque isso é algo que já é disposto nela. Ela já tem uma predisposição para interagir. E o fato de entrarmos num espaço, num mundo civilizatório que tem regras, que tem um conjunto de elementos que nos ensinam o que podemos fazer, o que não podemos, em que ambiente podemos ir e como podemos ir. Essa constituição da identidade, da personalidade da criança vai passar por vários aspectos que vão formá-la e vão contribuir para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento. Então, quando a criança entra nesse espaço social, são oferecidas às crianças objetos. Ali, o bebê já tem os caiozinhos, já tem aquele objeto que a gente coloca no berço com som. Faz barulho. E aí ela começa a perceber o mundo. Ela começa a perceber o mundo por objetos que lhe trazem uma essência da ludicidade. E ela começa a se relacionar com esses objetos. Esses objetos têm algo a dizer para ela. Porque são objetos que foram construídos antes dela chegar. E eles têm uma função social. Então, quando elas interagem com esses objetos, elas começam a perceber que esses objetos servem para usar. É um utensílio de cozinha, é um utensílio para fazer
de repente um programa, é um objeto que a mãe utiliza nas suas vestimentas. E aí ela começa a entender como é viver nesse contexto interatório, humano. Quando roubam-se isso da criança, que é um termo que a gente no senso comum acaba colocando mesmo, porque o prejuízo que traz é grande em termos cognitivo, social, afetivo, emocional. Você imagina, se a BNCC traz que a formação da criança vai se dar através de um desenvolvimento que a gente chama de integral, e se esse integral inclui cognitivo, social, afetivo, emocional, e essas estruturas que são desenvolvidas na criança, na mente da criança, estão sofrendo prejuízo por tirarem dela a essência da sua própria formação, como não dizer que foi roubado, e tem sido roubado dela um tempo precioso para que ela se desenvolva. Que é um tempo que não volta mais, porque na vida adulta, não é? As muitas atividades, muitos afazeres, e se essa criança já começa tão cedo tendo esse excesso de atividade, de cobrança, e ela então deixa de brincar, então a partir da sua fala eu posso entender que o brincar é uma forma de conhecer-se, conhecer o mundo. Ampliar o leque social, vamos dizer assim. Sim, porque quando eu interajo com um objeto que é dado a conhecer, que é nos é dado a conhecer, porque esse objeto tem, como eu disse, um papel, né? Então, por exemplo, quando a criança ainda não tem uma estrutura cognitiva, ela precisa de ter algo que é disponibilizado a ela para que ela desenvolva essa estrutura. Então, professora Fernanda, eu posso pensar que o brincar, a partir da sua fala, ele coloca essa criança em contato social e isso vai desenvolvendo nela uma série de habilidades, de recursos. Seria isso? Sim. Porque a criança, especialmente no espaço escolar, que é a minha área de atuação, né, o brincar na educação infantil, que é relacionado à primeira infância, segunda infância, ele é primordial, porque quando ela brinca, ela entende os limites das relações. Ela entende, ela descobre quem é ela vai descobrir quem é ela, qual a sua identidade, ela vai formando a sua personalidade. Por quê? Porque é na relação com o outro que eu me identifico, que eu sei quem eu sou. Eu costumo dizer que não existe as coisas são dadas, o objeto de conhecimento ele é dado a partir de uma relação que é interna. Né? O objeto, a propriedade do objeto, ele existe a partir da leitura que eu faço dele, da relação que eu estabeleço com o outro. Então, isso também se dá no conhecimento de si mesmo. Isso também se dá no conhecimento do outro. E se eu vivo em sociedade, hoje, por exemplo, a psicologia vai mostrar, que é a sua área, né? Eu estou aí fazendo também psicologia, que qual a maior demanda de procura mesmo de um psicólogo? Relações. Então, se as relações se constituem no brincar, na infância, na socialização, é crucial dizer que isso é algo que precisa ser feito com objetivo, bem estruturado, bem planejado. Não é claro que o brincar livre é importante, mas ele também tem que ter um objetivo, né? E a escola precisa pensar mais nisso e voltar mais, principalmente para o ensino fundamental, porque na educação infantil a gente sabe que a Base Nacional Comum Curricular foi estruturada pensando no brincar como um dos direitos de aprendizagem, inclusive. Mas no ensino fundamental isso diminui consideravelmente. Bom, gente, vocês podem perceber que o programa é muito rico. A professora Fernanda tem muitas coisas importantes a nos dizer, aos educadores, professores e também aos pais, porque as crianças estão em casa e precisam brincar. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco continuamos com Superação. Até já!
Hoje no Superação nós estamos conversando sobre a importância do brincar para o desenvolvimento da criança. Nós estamos falando de forma rica desse conteúdo que pode agregar à sua família, à sua casa, alguém que você conheça. Haja vista que nós já chegamos no entendimento de que a criança precisa brincar. Na medida em que brinca, ela vai conhecendo o mundo, explorando o mundo, ampliando as suas relações e também vai se conhecendo, se percebendo nesse mundo. Hoje eu estou aqui, tenho a honra de receber a professora Fernanda, pedagoga, também estudante de psicologia, né? Que tem mestre, seu mestrado em quê, Fernanda? Em educação. Mestrado em educação. Então, gente, a professora Fernanda tem muito a nos ensinar, já tem uma carreira docente como coordenadora, uma carreira extensa, né? Fernanda, quais são os impactos positivos do brincar? Você falou no primeiro momento desse processo de socialização, de personalidade, de conhecimento do outro, conhecimento de si. O brincar também favorece, por exemplo, a elaboração de conflitos. Como que é isso? Sim. Estudando psicologia agora, a gente sabe que os conflitos eles contribuem eles são necessários, inclusive, para o desenvolvimento da psique, né? Para o desenvolvimento mental. Então, quando a criança brinca com um objeto ou brinca com outro em geral, ou brinca com os colegas, ali vai aparecer, vai ter momentos que um vai querer o brinquedo do outro e eles vão precisar resolver aquilo ali. E às vezes nem tem adulto perto para ajudar. Nesse momento eles desenvolvem a autonomia, porque eu escolho pegar o brinquedo para mim e ficar sem colega para brincar, ou eu escolho negociar e continuar brincando. Eu preciso resolver esse conflito. E aí ela vai aprendendo. E é nesse brincar que ela resolve. E muito mais, às vezes, comum e ela resolver isso com um colega do que, até mais fácil de repente, mais fluido, do que com a mãe pedindo a ela que entregue o colega o brinquedo e tentar negociar com ela. Por quê? Porque ela está num confronto e isso, de alguma maneira, exige dela uma ação. Isso gera autonomia, porque existem dois conceitos relacionados à criança que faz parte da vida adulta e ela precisa desenvolver. E o brincar colabora para isso, que é o desenvolvimento, o conceito de heteronomia e de autonomia. Heterônomo é aquele que depende do outro. E a criança, ela depende da gente até que ela consiga fazer sozinha, né? Lembrando até do conceito de zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky. E aí, a partir do momento que ela consegue fazer sozinha, ela é autônoma, ela consegue se governar naquilo. E isso vai acontecer todos os dias, cotidianamente. A gente precisa criar situações em que ela consiga resolver sozinha. Porque vai chegar a idade adulta, é o que ela vai fazer, né? Ela vai ser convidada a todo tempo a resolver conflitos e a resolver sozinha. E um brincar, ele é fundamental nisso. Então eu posso pensar esse brincar como essa possibilidade de desenvolvimento, porque olha só, hoje nós estamos em um contexto sociocultural em que a criança é colocada em um monte de coisa, um monte de atividades, um monte de tarefas, de formações, porque a crença é que ela precisa de tudo isso para ela ser alguém, para ela crescer, se desenvolver. E nisso o brincar vai sendo apagado. Tem criança que não tem tempo para brincar. E quando é o momento de brincar, ela não brinca, ela não sabe brincar. Parece que ou não aprendeu ou desaprendeu. Enfim, a gente pode pensar várias situações aí. Como que você vê isso, Fernanda? Do ponto de vista, vamos imaginar os menores, né? Psicomotor é um prejuízo muito grande. Por exemplo, uma criança, ela desenvolve as condições motoras que são fundamentais para a aprendizagem da matemática, da geografia, da história lá na frente, a partir
de quando você disponibiliza ambientes, situações para elas, espaços e tempos também diversos, que ela pode exercitar, usar o seu corpo em movimento. E isso suas questões, seus aspectos psicológicos vão conduzir o seu sistema motor. E aí há uma integração da psicomotricidade. Então, por exemplo, uma criança, ela desenvolve a coordenação motora fina, que vai ajudá-la na escrita. Ela desenvolve a coordenação motora grossa, que vai ajudar na movimentação. A lateralidade, que vai ajudar, por exemplo, ela aprender o antecessor e o sucessor lá no ensino fundamental. Ela desenvolve a lateralidade, que vai ajudar a entender que a escrita tem uma sequência, começa da esquerda para a direita, tem onde começar e onde terminar. E que as palavras se constituem numa ordem. Então, assim, os elementos psicomotores são vários e eles precisam ser trabalhados, porque os elementos psicomotores envolvem espaço, tempo, tamanhos, a organização, até a própria classificação das coisas, a organização que a gente tem na vida cotidiana vem desses estímulos a partir de objetos que vão desenvolver a psicomotricidade. E se isso é substituído por atividades inúmeras que exigem dela, às vezes um espaço restrito, um tempo restrito, em que ela não desenvolve a autonomia, a criatividade, o elaborar, que é o momento que ela tem muitos neurônios. Esses neurônios estão ali para serem utilizados. Os nossos neurônios, a neurociência diz que quando eles não são utilizados, a gente forma uma poda neural. E o que é uma poda neural? A perda desses neurônios, porque o nosso cérebro é funcional, ele entende que se não utiliza, não faz falta, né? E está ali para que possa ser desenvolvido. E a gente tem prejuízos na idade adulta por conta de não permitir que a criança desenvolva as suas condições biológicas e sociais e culturais a partir da sua inserção e a disponibilização desses objetos, desses espaços, desses tempos. Então, a partir disso, a gente pode entender que, ou sugerir, orientar aos pais que resgatem esse valor da brincadeira. Sim. O ideal é que tenham mais espaços de discussão para isso, né? Que os pais possam ter acesso aos prejuízos que causa colocar uma criança em atividades frequentes, e a criança tem muito mais energia do que a gente. Ela tem muito mais... por que a criança corre? Ela precisa brincar o tempo todo. Porque ela tem muita energia e ela precisa canalizar isso de algum modo. Ela não vai canalizar essa energia fazendo algo que é obrigatório, que ela não gosta o tempo todo. A gente precisa, sim, de regras. Os jogos, inclusive, favorecem na construção das regras. E a vida tem regra do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. E elas precisam entender isso. O problema é quando a vida se torna só regra. Para uma criança em especial, até nós temos necessidade de momentos de descanso. Até que nós temos necessidade de momentos de descansar para produzir de novos. Mais uma vez a neurociência fala, você dorme e produz substâncias que vão conservar na memória aquilo que você já viu, e se no outro dia você olhar de novo aquela matéria, aquele conteúdo, aquilo fixa na sua memória. Então, se nós adultos precisamos, imagine as crianças. Bom, vocês já perceberam como está rico o programa de hoje. Depois do intervalo, a professora Fernanda vai nos trazer um caso de superação. Não saiam daí, até já! Chegamos agora ao último momento do Superação e hoje nós estamos aqui com a professora Fernanda Bevilacqua. A professora Fernanda está nos orientando, nos ensinando sobre a importância do brincar no desenvolvimento infantil ou para o desenvolvimento infantil. Já conversamos sobre coisas muito especiais. Pais que estão assistindo a este programa entendam a importância que tem o brincar na formação do seu filho, da sua filha,
E o brincar, inclusive, como uma possibilidade de superação, superar conflitos, superar dificuldades, estabelecer contatos, aprendizagens. Então, o brincar é um momento rico e é um momento da infância, é um momento da criança e nós não podemos perder isso de vista. A professora Fernanda, você estava falando comigo sobre um caso de superação a partir do brincar. Isso é muito rico e isso tem tudo a ver com o nosso programa. Conta um pouquinho disso para nós. Sim, eu sou psicopedagoga, né? E uma vez eu atendi foi até na época da pandemia, um adolescente, pré-adolescente, e a queixa da mãe é que ele não tinha aprendido a ler na escola e ele tinha TDAH. E aí, imagina, na pandemia, aqueles desafios todos, mas a gente conseguiu. Eu utilizei imagens lúdicas, jogos variados, e ele foi, através da brincadeira e do lúdico, ele conseguiu aprender a ler e escrever com 6 meses. E isso foi uma experiência muito interessante, porque ele me abraçava, me agradecendo, porque a escola, ele sofria bullying na escola, e era grande, muito alto, então esperavam dele, né? Até pela questão da idade. A gente sabe que nessa idade as crianças já desenvolveram essa habilidade. E aí eu me lembro que a gente eu disponibilizava para ele imagens, porque eu usei da consciência fonológica, e nessa abordagem a gente trabalha com imagens com sons iniciais de palavras e objetos, e sons mediais e sons iniciais. E ele ia desenvolvendo, prestando atenção, ele entrava naquele mundo da ludicidade que talvez a escola, por inúmeras questões que a gente sabe que a escola não está de complexidade, não tenha conseguido atender a demanda dele, às vezes muitos alunos numa sala só, né? E aí, depois a gente partia para uma outra brincadeira, a gente jogava dominó de palavras, eu trabalhei muito pensamento lógico, matemático, tentei resgatar algumas questões psicomotoras também, porque muitos déficits acontecem porque alguns elementos importantes que eram fundamentais para subsidiar essa aprendizagem não foram consolidados. Então eu voltava e com muita atividade lúdica. E ele gostava muito, ele se envolvia e tinha prazer. Quando eu disse para ele que eu ia parar, porque eu não tinha mais tempo, e enfim, ele ficou muito triste. O que eu levei foi o lúdico para ele, né? E não é só o lúdico, eu acho que é empatia. Você sentir a dor do outro e você verificar que você pode provisoriamente se colocar no lugar dele, depois você precisa sair desse lugar, mas sentir um pouco o que ele está sentindo, que aí você consegue dizer assim, olha, ele disse que ele precisa, e eu tenho essas ferramentas no momento e eu vou disponibilizá-los. Eu acho que é isso, né? E como foi para você isso, ver uma criança ter esse progresso todo a partir desse trabalho? Enquanto professora, enquanto alguém que trabalha com a pedagogia, como que foi para você? Eu acho que tem a ver com missão, né? O que nós viemos fazer aqui? A não ser ajudar o outro a se superar, e quando você ajuda o outro, você se ajuda também. Porque você passa a compreender sua identidade, seu propósito, por que você veio aqui. Não acredito em acaso, acredito que os lugares que nós estamos, os tempos que nós, os espaços e tempos que nós somos colocados, tem um objetivo, e que a gente saiba, tenha capacidade de discernir os tempos e espaços para que a gente consiga fazer o que tem que fazer. Tem um princípio que eu acho maravilhoso que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. E nós não sejamos tão cansados. Porque no tempo certo nós ceifaremos e é bem dentro disso, né? O bem que você fez. Pensa no impacto na vida dessa criança, onde ele está agora, o que ele está fazendo, a reprodução disso, as pessoas que ele está tocando através da vida dele, da história dele, não é? Algo que começou numa iniciativa de uma professora que se dispôs a fazer com que uma criança superasse. Mas agora, caminhando para o fim do programa, professora Fernanda,
Qual a sua palavra aos pais nesse sentido? Qual a sua orientação, de repente, para esse pai, para essa mãe, que tem lá um filho, 2 filhos, 3 filhos, e diante disso tudo que nós conversamos aqui, o que você tem a dizer? Eu acredito que a criança, ela nos diz o que fazer, pela movimentação dela. Ela nos faz perguntas, às vezes, que ela só gerou curiosidade, porque ela já tem capacidade, de repente, até de ouvir. E, às vezes, a gente omite ou a gente fala antecipadamente. Ela pede, a movimentação corporal, psíquica dela pede pra gente o que ela precisa. Tô com fome, tô com sede. E claro que bebê você cuida, né? Mas na medida que ela vai crescendo, ela vai te mostrando. Se a gente tratar isso com um pouco mais de naturalidade, com menos peso, menos regras digitais que estão aí modelando os pais e inclusive os frustrando por isso, eu acredito que as coisas vão ser mais fluidas, dinâmicas e mais interessantes, né? E passa pela ordem do desejo também, um desejo com responsabilidade. A criança vai ter desejos que você vai precisar limitar, porque a vida, o desenvolvimento da criança requer passar por frustrações. É necessário que o desenvolvimento da psique dela. E o pai vai entender essa dinâmica, porque quando ele cede muito, ele produz uma dificuldade de obedecer regras. Mas quando ele também é muito rígido, ele gera medo. Então, que possamos pensar naquilo que é mais natural, porque Deus lida com a gente de que modo? Será que Deus é rígido? Ou ele é misericordioso? Ou ele é graça? Mas ele também é ordem. A busca nossa aqui na Terra é de criar equilíbrio para viver. Buscar um equilíbrio para viver. E para ter equilíbrio, precisa de organização, precisa de ordem, precisa de rotina. E que os pais sejam impactados de repente até por uma palavra, nem todas, mas nós mudamos às vezes com coisas muito simples, pequenas. A viver é simples, talvez a gente que complique. Ou não é? Que riqueza, professora Fernanda, muitíssimo obrigado por nos enriquecer nessa noite, informar tantas pessoas. Certamente muitas pessoas estão sendo ajudadas através da tua vida. Deus te abençoe. Muitíssimo obrigado. Gente, esse foi o Superação de hoje. Até o próximo programa. Um grande abraço. Tchau.